4 de 2026, essa é a nossa aula do dia 10. O PowerPoint que eu vou disponibilizar para vocês no Moodle é referente à aula do dia 10 e do dia 17. Então vamos fazer aqui um vídeo para não ficar muito longo. Eu vou compartilhar então esse material que eu já disponibilizei no Moodle, de formas que vocês possam acompanhar. Bom, conforme nós já havíamos falado na aula passada, vocês têm o acesso, estão sem o acesso à minha biblioteca, mas vocês têm acesso à biblioteca Pearson. Então, entre as nossas referências básicas que nós estávamos utilizando, elas estão na minha biblioteca, não disponível. Mas na referência complementar, além do livro que eu falei na semana passada, tem também esse livro, Métodos e Técnicas de Pesquisa, que, do, do autor Amado Luiz Cervo e Pedro Alcino Bervian e Roberto da Silva. Então, é conhecido aí como Cervo e Bervian, né? Mas também tem a participação do autor Silva, Metodologia Científica. Então, eu fiz uma breve apresentação aqui em relação a esse capítulo 1 e vamos fazer no dia 17 em relação ao capítulo 2, para ampliar vocês nesse conhecimento inicial, básico da disciplina. Em relação ao material que foi disponibilizado, elaborado pelo professor Marcelo, nessa primeira prova do dia 24, se não me engano, da prova presencial, eu vou cobrar aí até a página 21. Então, faço lá a leitura do material do professor Marcelo até a página 21. Assistam os vídeos aí das aulas anteriores, a de hoje e da próxima semana, que isso dará condição de vocês realizarem essa prova presencial com muita tranquilidade. E também ajuda a vocês compreenderem aí os conceitos todos para a realização das atividades. Na parte um deste livro, fala sobre o conhecimento científico. Começa, então, com o histórico do conhecimento científico, faz aí uma história, uma historização aí, que é importante para vocês, que vocês tenham noção de onde surge essa questão da ciência e do método científico e como é que se resolve isso. Então, a leitura desse capítulo 1 e 2 é importante nesse sentido. Então, ele diz o seguinte: a ciência, na condição atual, é o resultado de descobertas ocasionais, das primeiras etapas e das pesquisas cada vez mais metódicas nas etapas posteriores. Aí ele divide, assim como nós já falamos lá no vídeo inicial, né? Divide essa questão do conhecimento em vários aspectos, aqui, em quatro tipos diferentes. Então, o homem, consequentemente, o pesquisador, está se movendo dentro de quatro níveis diferentes de conhecimento. O mesmo pode ser feito com outros objetos de investigação. Então, ele apresenta aqui o conhecimento empírico, nós já falamos no vídeo anterior, conhecimento científico, o conhecimento filosófico e o conhecimento teológico. Em relação ao conhecimento empírico, erroneamente chamado de vulgar, então não tem nada de vulgar no conhecimento empírico, né? Mas é conhecido também como conhecimento do senso comum, é aquele que é adquirido pela própria pessoa, a sua relação com o meio ambiente, meio social em que ela vive.
no seu ambiente de trabalho. Então, e isso é diferente do conhecimento científico. Então, ele apresenta aqui a figura 1.1 para auxiliar nesse processo. Tem o sujeito e tem o objeto. E para que o sujeito compreenda o objeto, ele precisa de conhecimento. E esse conhecimento, então, tem esses quatro níveis: empírico, científico, filosófico e teológico. Então, para o conhecimento empírico, a pessoa percebe entes, objetos, fatos e fenômenos em sua ordem aparente, sem explicações concernentes à razão de ser das coisas e das pessoas. E aí entra naquela parte que de fato nos interessa aqui, que é o conhecimento científico. O conhecimento científico vai além do empírico, procurando compreender, além do ente, do objeto, do fato e do fenômeno, a sua estrutura, a sua organização, o seu funcionamento, a suas causas e leis. Para Aristóteles, o conhecimento só se dá de maneira absoluta quando sabemos qual foi a causa que produziu o fenômeno e o motivo, porque não pode ser de outro modo. É o saber por meio da demonstração. A ciência, até a Renascença, era tida como um sistema de proposições rigorosamente demonstradas, constantes e gerais, que expressavam as relações existentes entre seres, objetos, fatos e fenômenos da experiência. Então, o conhecimento científico era caracterizado como certo. Nós sabemos que hoje a ciência vê a questão do conhecimento científico como algo, como uma probabilidade, né? Não como algo certo. Então, ele dizia o seguinte: filosofar é interrogar. Interrogação faz parte da curiosidade que é inata. Muito bem. Então, como eu disse, essa leitura facilita para vocês essa visão geral. No item 1.2, no item 1.2, fala do trinômio verdade, evidência e certeza. Como já foi visto, que o problema do conhecimento é, em grande parte, enigmático, o ser humano é cheio de limitações e a realidade que pretende conhecer e dominar é múltipla e complexa. Diante disso, surgem inúmeras questões. O ser humano pode conhecer a verdade? O que é verdade? Quais são as evidências que temos de que as verdades reveladas pela religião ou descobertas pela ciência são realmente a verdade? Então, ele começa uma discussão em relação a isso, como eu disse, amplia aí a sua base de conhecimento. Para o autor, a verdade, todos falam, discutem e querem estar com a verdade. Nenhum mortal, porém, é o dono dela. Isso porque o problema da verdade está na finitude do próprio ser humano, de um lado, e na complexidade e no ocultamento do ser da realidade, de outro. Então, a realidade toda jamais poderá ser captada por um investigador humano. Quiçá, todos juntos poderão um dia desvendar esse mistério. Isto, porém, não invalida o esforço humano da busca da verdade, a procura incansável de decifrar os enigmas do universo. E aí, com essa base ampla aqui, nós, em cada momento, temos que tentar trazer isso para dentro do objeto de estudo da contabilidade, que é o patrimônio, né, e todos os aspectos e dos problemas ligados à questão da prática contábil. E esse é o processo que se tenta fazer aí com as nossas aulas, com os materiais que nós vamos disponibilizando. No item 1.2.2, a evidência. As afirmações erradas decorrem muito mais de nossas atitudes precipitadas do que nossa ignorância com relação à natureza daquilo que se oculta
e se revela aos poucos o que é a própria realidade. Então, em relação à evidência, a evidência é o desvelamento, é a manifestação, né, da natureza e da essência das coisas, pois das, é, da essência das como as coisas são, pois o critério, pois o critério da verdade. Então, basicamente, aí busca-se evidências. A certeza, então, ela raramente ocorre, mas nós temos a probabilidade, né, de ocorrência aí na busca desses conhecimentos, da elucidação desses problemas científicos que nos são apresentados. Então, o capítulo 1 tem essa abordagem geral, né, colocando aqui formas, né, de nós ampliarmos aí esse nosso conhecimento. Então, ele diz o seguinte: ó, a ignorância pode ser vencível, quando pode ser superada, invencível, quando não pode ser superada, culpável, quando há obrigação de fazê-la desaparecer, ou desculpável, quando não há obrigação de fazê-la desaparecer. O que mais que nós podemos colocar aqui? O item 1.3, né, em relação à formação da postura científica, aqui começa, de fato, puxar aí para nossa realidade, né? Mesmo depois de feita a distinção entre os diferentes níveis de conhecimento, esclarecidas as condições da verdade e do erro, ainda é possível realizar um trabalho científico. Então, é necessário, além disso, ter uma reserva de outras qualidades que são decisivas para desencadear a verdadeira pesquisa. Pouco adianta o conhecimento e o emprego do instrumental metodológico sem o rigor e a seriedade de que o trabalho científico deve estar revestido. Essa atmosfera de seriedade que envolve e perpassa todo o trabalho só aparece e transparece se o autor estiver imbuído de uma postura científica. Então, toda postura ou atitude pode ser cultivada, e o mesmo ocorre com relação à atitude científica que caracteriza o cientista. É errada a imagem comumente divulgada que associa a figura do cientista a certos estereótipos ou biotipos. Fazer ciência não é um privilégio de um tipo particular de pessoa, nem de povos. Então, nós estamos todos aqui para aprender e, e na qualidade de pesquisador, que todos nós estudantes somos, nos interessa solucionar um problema, buscar uma solução para um determinado problema real, no nosso caso, da área de contabilidade. Depois, no 1.3.3, ele fala sobre a importância da postura científica. O essencial é aprender como trabalhar, como enfrentar e solucionar os problemas que se apresentam não só na universidade, mas principalmente na vida profissional de nós, contadores. Então, espero que vocês façam aí a leitura desse capítulo 1 e capítulo 2 para ampliar a nossa base de conhecimento. Então, é isso, essa nossa aula do dia 10/4. Continue nas leituras, continue fazendo as atividades, e no dia 17/4 nós complementamos aí com o capítulo 2 desse livro, e aí vocês têm, então, além daqueles livros que não estão momentaneamente disponíveis na minha biblioteca, esses livros das nossas referências complementares disponíveis no- na plataforma Pearson. Depois que eu voltar à minha biblioteca, a gente continua lá nos nossos livros básicos. É isso, muito obrigado. Vou parar a gravação.
para disponibilizar o vídeo para vocês. Obrigado, bons estudos.